Joaquim Maria Machado de Assis, mais conhecido apenas como Machado de Assis, é considerado por muitos críticos e estudiosos um dos maiores representantes do realismo no Brasil. Com várias obras de muito sucesso, tais como Memórias Póstumas de Brás Cubas, Dom Casmurro, O Alienista e A Cartomante. Nas entrelinhas de suas narrativas, ficam subtendidas diversas críticas à sociedade burguesa da época, que podem ser estendidas à atualidade, tornando-as atemporais. Com personagens complexos, bem desenvolvidos e sujeitos a erros e tristezas, como qualquer ser humano, Machado traz a realidade para cada conto que escreve, fazendo com que o leitor possa se identificar, questionar e refletir sobre situações diárias. Uma distribuição Pobreflix Original Filmes. A Cartomante, Machado de Assis. Vilela, Camilo e Rita. 3 nomes e uma aventura. Os 2 primeiros eram amigos de infância, separados quando cada um seguiu carreiras distintas. Muito tempo depois, no início de 1869, quando Vilela retorna ao Rio de Janeiro após abandonar a magistratura, traz consigo sua esposa, apresentando-a ao velho amigo. O que Vilela não imaginava é que por trás da amizade criada entre seu amigo e sua esposa, havia aflorado uma intimidade e sentimentos proibidos, que um pouco mais tarde viriam a se tornar adultério. Era uma sexta-feira, em novembro do mesmo ano. Rita voltava da casa de uma cartomante, onde foi para ter certeza de que seu marido não desconfiava da traição. Camilo, que a encontrou mais tarde, debochava da amada por acreditar em tais superstições. Confie nessas coisas. Perguntou-lhe ele, um homem que havia deixado de lado todas as crendices induzidas pela mãe. Foi então que Rita, sem saber que traduzia Hamlet em vulgar, disse-lhe que havia muita coisa misteriosa e verdadeira nesse mundo. Se ele não acreditava, paciência, mas o certo é que a cartomante adivinhara tudo e a deixou tranquila. Rita estava certa de ser amada. Camilo não só o estava, mas também havia se arriscar por ele, correr às cartomantes e, por mais que a repreendesse, não podia deixar de sentir-se lisonjeado. A verdade é que Camilo adorava passar as horas ao lado dela. Era sua enfermeira moral, quase uma irmã, mas principalmente era mulher e bonita. Liam os mesmos livros, iam juntos a teatros e passeios. Camilo ensinou-lhe as damas e o xadrez, e jogavam às noites. Os olhos teimosos de Rita, que procuravam muitas vezes os dele, que os consultavam antes de o fazer ao marido, as mãos frias, as atitudes insólitas. Era graciosa e viva nos gestos, olhos cálidos, boca fina e interrogativa. Um dia, fazendo ele anos, recebeu de Vilela uma rica bengala de presente, e de Rita apenas um cartão que continha vulgaridades. Foi então que ele pôde ler no próprio coração. Não conseguia arrancar os olhos do bilhetinho. Assim é o homem, assim são as coisas que o cercam. Vexame, sustos, remorsos, desejos, tudo sentiu de mistura, mas a batalha foi curta e a vitória delirante. Foram ele e a amada estrada fora, braços dados, pisando folgadamente para cima de ervas e pedregulhos, sem padecer nada mais que algumas saudades quando estavam ausentes um do outro. A confiança e a estima de Vilela continuavam as mesmas. Um dia, porém, recebeu Camilo uma carta anônima, que lhe chamava imoral e pérfido, e dizia que a aventura era sabida por todos. Camilo teve medo e, para desviar as suspeitas, começou a rarear as visitas à casa de Vilela, até parar de vez, justificando que o motivo era uma paixão frívola de rapaz. Voltava Rita, a cartomante, para consultá-la sobre a verdadeira causa do procedimento do amante. Vimos que a cartomante lhe restituiu a confiança. Passaram-se ainda algumas semanas. Camilo recebeu mais 2 ou 3 cartas anônimas, tão apaixonadas que não podiam ser advertência da virtude, mas despeito de algum pretendente. Porém, de qualquer forma, Camilo continuou preocupado, pois achou que um anônimo possivelmente poderia ser seu amigo. Vilela começou a mostrar sombrio, falando pouco como desconfiado. A opinião de Rita é que Camilo devia tornar a casa deles, tatear o marido e pode ser até que lhe ouvisse a confidência de algum negócio particular. Por outro lado, Camilo divergia. Ele achava que
Aparecer depois de tantos meses apenas confirmaria a suspeita. Eles se separaram com lágrimas. No dia seguinte, recebeu Camila este bilhete de Vilela. Vem já, já à nossa casa. Preciso falar-te sem demora. Era mais de meio-dia. Camilo saiu logo. Na rua advertiu que teria sido mais natural chamá-lo ao escritório. Porque em casa? Já vem na nossa casa, preciso te falar sem demora. Repetia ele com os olhos no papel. Ele já imaginava o desastre, imaginava tudo de ruim que poderia acontecer se o motivo do bilhete fosse a descoberta do caso proibido. Tinha medo, mas sabia que não poderia recuar. Foi à casa em que se encontrava com Rita em busca de alguma explicação, mas nada achou. Poderia ser uma denúncia anônima da própria pessoa que o ameaçara antes. Podia ser ali o fim do seu caso com a amada. Quanto antes, melhor, pensou ele. Lá andando inquieto e nervoso, escutando murmúrios na voz de Vilela repetindo: Vem já, já, nossa casa. Para quê? Chegou a pensar em ir armado, considerando que se nada houvesse, nada perdia, e a precaução era útil. Logo depois, rejeitava a ideia. Ele entrou em Tilbury e foi em direção à casa, com os pensamentos a milhões. Quase no fim da rua da Guarda Velha, a viagem foi interrompida. A rua estava travancada como uma carroça que caíra. No fim de 5 minutos, reparou ao lado esquerdo a casa da cartomante. Nunca desejou ele crer na lição das cartas. O cocheiro propôs-lhe voltar e ir por outro caminho. Mas a casa olhava para ele, as pernas queriam descer e entrar. Camilo achou-se diante de um longo véu opaco. A voz da mãe repetia-lhe uma porção de casos extraordinários, e a mesma frase do príncipe da Dinamarca lhe ressoava dentro: há mais coisas no céu e na terra do que sonha a filosofia. Depois de muito pensar, Camilo desceu do Tilbury e foi em direção à casa da mulher, que tinha pouca luz, degraus comidos dos pés e corrimão pegajoso. Bateu na porta e não aparecera ninguém. Pensou em ir embora, mas já era tarde e a curiosidade lhe instigava. Bateu uma, duas, três pancadas. Veio a cartomante que o fê-lo entrar. Subiram ao sótão, onde sentaram-se numa mesinha, um de frente para o outro. A mulher italiana, morena e magra, com os longos dedos finos de unhas descuidadas, embaralhou as cartas e iniciou a consulta. As cartas dizem-me. Então ela declarou-lhe que não tivesse medo de nada. Nada aconteceria, nem a um, nem a outro. Ele, o terceiro, ignorava tudo. Apesar disso, era indispensável muita cautela. Ferviam invejas e despeitos. Falou-lhe do amor que os ligava e da beleza de Rita. Camilo se encontrava deslumbrado. De pé, com o dedo indicador, ela tocou-lhe na testa. Foi à cômoda, guardou as cartas na gaveta e pegou um cacho de passas. Começou a despencá-las e comê-las, mostrando suas fileiras de dentes que desmentiam as unhas. Casca, coxa, criança. Disse ele, afinal, tirando a carteira. Pergunte ao seu coração. Perguntou ela. Ele tirou uma nota de 10.000 réis e deu-lhe. Os olhos da cartomante fuzilaram. O preço usual era 2.000 réis. Vejo que gosta muito dela. E faz bem. Ela gosta muito do senhor. Vá, vá tranquilo. A cartomante acompanhou Camilo até embaixo. Este que entrou novamente no Tilbury e seguiu o caminho aliviado. Tudo lhe parecia agora melhor. As suposições que haviam sido criadas em sua cabeça se esvoaçaram. O céu estava límpido e as caras joviais. Chegou a rir dos seus receios. Recordou os termos da carta de Vilela e reconheceu que eram íntimas e familiares. Onde é que lhe descobriu a ameaça? Advertiu também que eram urgentes e que fizera mal em demorar tanto. Podia ser algo grave. Vamos depressa. Repetia ele ao cocheiro. Para explicar a demora ao amigo, bolou qualquer história. As palavras da cartomante repercutiam em sua alma. Ela adivinhara o objetivo da consulta, o estado dele, a existência de um terceiro. Por que não adivinharia o resto? O presente que se ignora vale o futuro, e foi assim que as crenças do rapaz ressurgiam. A verdade é que o coração ia alegre e impaciente, pensando nas horas felizes de outrora e nas que haviam de vir.
Ao passar pela glória, Camilo olhou para o mar, estendeu os olhos para fora, até onde a água e o céu dão um abraço infinito, e teve assim uma sensação de futuro longo e interminável. Daí a pouco chegou à casa de Vilela, foi entrando, num silêncio total. Subiu 6 degraus de pedra e mal teve tempo de bater. A porta abriu-se e apareceu-lhe Vilela. Desculpa, não pude vir mais cedo. O que há? Vilela não lhe respondeu. Tinha as feições descompostas. Fez-lhe sinal e foram para uma sala interior. Entrando, Camilo não pôde sufocar um grito de terror. Ao fundo, sobre o canapé, estava Rita, morta e ensanguentada. Vilela pegou-lhe pela gola e, com 2 tiros de revólver, estirou-o morto no chão.